A proibição indiscriminada do celular na escola não quer dizer que você não vai poder ter acesso a telas na escola. Tem uma parte da educação que se beneficia das crianças terem acesso a conteúdos que estão disponíveis no ambiente online, mas é você fazer isso a partir de uma maneira pedagógica e não das crianças usando isso. A minha filha tem 11 anos, ela não leva celular para a escola, nunca levou, porque a gente sabe o quanto já é difícil regular o tempo de uso de tela em casa. Imagina na escola um professor com 30 crianças dentro da sala de aula. E acho que esse é o primeiro passo. Eu acho que a gente precisaria avançar exatamente numa discussão sobre o acesso por redes sociais por crianças. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais aqui no Brasil, a ANPD, abriu um processo em relação ao TikTok, né, isso no final do ano passado, para determinar que o TikTok crie mecanismos de impedir que os seus conteúdos sejam assistidos por menores de 13 anos. Porque o TikTok diz que a rede, assim como as outras redes sociais, dizem que todas são só a partir de 13 anos, mas o TikTok é uma rede que você consegue entrar e acessar os conteúdos mesmo sem você ter um perfil lá dentro. Então, uma criança de 6 anos que pega um celular do pai, ou que já tem o seu celular e tem o aplicativo do TikTok instalado, ela tem acesso a todos os conteúdos que estão ali, né? Então, é uma rede que foi, nesse sentido, alertada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, disse assim, olha, vocês têm que criar perfis, senão as crianças vão continuar utilizando. E mesmo em 13 anos, está cheio de conteúdo que não é para crianças de 13 anos, né, para adolescentes acessarem nas redes. Tanto que países que têm essa atenção maior para a proteção de crianças e adolescentes estão falando de 14, 15, 16 anos, como vocês mencionaram aqui. Eu acho que essa é uma porta de entrada. Eu quero ficar com o copo cheio dessa história, apesar dela ser uma medida ainda inicial, mas eu acho que ela mobiliza uma parcela da nossa sociedade que não está envolvida nessa discussão sobre regulação de redes sociais e que a gente precisa trazer para esse debate, que são as famílias, né? Muitas vezes estão lá lutando sozinhas para conseguirem, muitas vezes até sem informação suficiente para controlar o tempo de tela, para limitar que tipo de conteúdo as suas crianças assistem dentro de casa, para combater os efeitos disso, porque essas crianças estão correndo riscos, estão sofrendo bullying, estão tendo acesso à informação que elas não deveriam ter na sua idade de desenvolvimento. E eu espero que com essa discussão sobre o uso do celular nas escolas e também com a proibição que aconteceu em alguns países e que foi noticiada aqui no Brasil, a gente consiga trazer esse movimento, o movimento de proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, as famílias, né, para fazer essa discussão, a comunidade escolar, os professores, o Ministério da Educação, que é fundamental nesse debate também, para a gente ter condição de avançar para diminuir essa resistência que existe no Congresso Nacional em relação a uma regulação mais ampla, porque de fato a gente pode fazer mudanças pontuais em legislações específicas e essa em relação ao celular nas escolas é uma mudança pontual e específica, mas a gente de fato precisa enfrentar a estrutura geral do modelo de negócios que rege essas plataformas. No contrário, a gente vai continuar pulando de crise em crise e a nossa democracia é sempre em risco quando a gente passar por processos eleitorais.